Olá, meus amigos e minhas amigas. Eis-me aqui novamente para compartilhar boas novas da parte de Deus com vocês. Por isso, usem a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, no livro de Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, disse o Senhor Deus: o meu povo perece por falta de conhecimento. A pergunta que se levanta é: o povo de Deus estava perecendo porque este não conhecia a lei de Moisés? Não, meu amigo. A lei de Moisés, os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, o povo conhecia perfeitamente? Sim. O povo de Deus tinha um conhecimento da letra das Escrituras perfeitamente. Porém, não possuía conhecimento do Espírito. Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. O povo de Deus estava perecendo porque este não possuía conhecimento do Espírito, nada a ver com a lei de mandamento carnal. Até porque, no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículos 25, disse Paulo: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Sim, os seres humanos, por não conseguir discernir a verdade do Espírito, eles mudaram a verdade do Deus Altíssimo e passaram a adorar e servir a criatura no lugar do Criador. Prova disto é que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, disse o apóstolo Paulo: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Nisto podemos entender que os seres humanos estabeleceram o seu próprio Deus, segundo a sua própria justiça da carne. Pois a carne não aceita um Deus espiritual, porque a carne milita contra o espírito. Então, neste caso, os seres humanos criaram um Deus à sua própria imagem e passaram a adorar e a servir a criatura no lugar do Criador. Não há como negar a verdade, pois a verdade está na sua frente. Veja por você mesmo o que consta no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. Repito, livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4, aonde diz: então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. O homem do pecado, filho da perdição, é o homem natural, são os seres humanos. Pois a carne é quem milita contra o espírito e o espírito contra a carne, pois são opostos entre si. Por isso diz o qual, o ser humano, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Se o ser humano se opõe a Deus, como este poderia estar servindo a Deus? Não poderia. Por isso os seres humanos mudaram a verdade de Deus e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Esta é a verdade, pois no livro de Gálatas, repito, capítulo 5, versículo 17, diz: porque a carne milita contra o espírito. A carne é o homem do pecado, filho da perdição. Prova disso aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 7, Paulo acrescenta: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. O corpo mental do pecado se opõe à realidade espiritual, pois o ser humano não se submete à lei de Deus e nem o consegue fazê-lo. Pois o ser humano se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Os seres humanos não estão seguindo a Deus, o Deus espiritual, senão o Deus estabelecido pela carne. Por isso, lei de mandamento carnal. A lei estabelecida pela justiça da carne foi atribuída ao Deus vivo. Neste caso, eles mudaram a verdade de Deus e passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Neste caso, podemos entender perfeitamente que o Deus descrito nas Escrituras é o próprio diabo, pois os seres humanos mudaram a verdade de Deus. Quer que eu prove que você tem adorado o diabo no lugar do Deus vivo? Sim, é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para de uma vez por todas abrir os seus olhos para você discernir assim a realidade espiritual de Cristo. Veja por você mesmo o que consta no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, aonde diz: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A pergunta que se levanta é: quem exatamente é o ser humano e quem é Deus? Para Deus ter feito o homem à sua imagem. Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Bom, se os filhos da carne não são filhos de Deus, eles são filhos exatamente de quem? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Jesus, vós sois filhos do diabo, filhos da natureza humana, filho da carne, que milita contra o espírito, pois o espírito milita contra a carne. Sim, pois a mentalidade da carne é inimiga do espírito. Em outras palavras, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, pois os filhos da carne são filhos do diabo. E por acaso Deus não criou o ser humano à sua imagem? Sim, então Deus é justamente o diabo, pois os filhos da carne são filhos do diabo. Se os seres humanos são filhos de Deus, podemos entender perfeitamente que os seres humanos estão adorando a criatura, ou seja, o próprio diabo no lugar do Criador. Não há como negar a verdade. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, disse Paulo, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, este corpo é a imagem do terreno. E os filhos da carne são filhos do diabo. Então, o Deus que criou a carne é o próprio diabo, que é esta natureza humana, que é inimiga do espírito. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, disse Jesus, o que é nascido da carne é apenas carne. E a carne não é filha de Deus, senão filha do diabo. Então, se Deus é o criador da carne, logo podemos entender que ele é o próprio diabo. Sim, meu amigo, o Deus que você tem seguido nas Escrituras é um assassino, pois foi justamente este Deus que tem matado os seres humanos, matado os seus próprios filhos. Nisto podemos entender perfeitamente, porque o Deus das Escrituras é o próprio diabo, pois ele mata os seus próprios filhos e também entregará os seus próprios filhos a um inferno sem fim, pois este é o Deus segundo a justiça da carne, estabelecida pela carne, pois os seres humanos passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Veja, meu amigo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz, além do mais, disse Paulo, tínhamos os nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos. Deus é Pai do Espírito, não da carne. O Deus da carne é o diabo. O Deus do Espírito é o Deus verdadeiro. Por isso, disse Jesus, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. Mas o que nasce do Espírito se torna filho de Deus. Pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Então, para finalizar, livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26. Quando diz, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, quem está afirmando isto é o diabo. Pois a carne é filha do diabo. A carne não é filha de Deus. Está tudo ao contrário. Tudo está descrito ao contrário na sua escritura. Pois quem escreveu as escrituras foram os filhos dos homens, não os filhos de Deus. Foram estas mãos que escreveram as escrituras. Do ponto de vista da carne foi estabelecida a justiça do Deus Altíssimo. E assim foi mudada a verdade de Deus em mentira. Para finalizar, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 16, diz que não foi feito conforme a lei de mandamento carnal, ou seja, o divino não é a imagem da carne e a carne não é a imagem do espírito. Reflita com extrema atenção, meu amigo. Disto depende o seu despertar do espírito na carne. Até o próximo vídeo.